Caminhoneiro solteiro encontra duas garotas de programa e acaba mudando a vida delas. Capítulo 1. O peso do silêncio. O sol ainda não tinha nascido quando liguei o motor do andarilho. O Scania vermelho 1998 roncou como sempre. Um barulho rouco, cansado, igual a mim. Coloquei a mão no volante gasto pelo tempo e senti o couro rachado. Tinha uma carga de telhas esperando em Palmas, 300 quilômetros de asfalto quente pela frente e nada mais. Era assim há quase uma década. Eu de o caminhão, a estrada e o silêncio. O silêncio que veio morar comigo desde o dia que Marina me ligou pedindo para eu voltar. Carlos, por favor, vem logo. Tô me sentindo mal. Eu disse que sim, que estava quase chegando, que era só mais uma entrega. Menti. Estava a 2 estados de distância. Quando cheguei, 3 dias depois, ela já tinha ido, sozinha, no chão da cozinha. Desde então, a estrada virou minha penitência. Saí de Goiânia antes das 5 da manhã, com o frio da madrugada grudado na pele. A BR-153 estava vazia, só eu e os postes de luz piscando feito velas apagando. Acendi um cigarro, não fumava antes, comecei depois. Ajuda a preencher o vazio quando não tem ninguém para conversar. O andarilho balançava no asfalto irregular. Eu conhecia cada buraco, cada lombada, cada curva daquela estrada. Tinha rodado ela tantas vezes que já sabia de cor onde o sol ia bater no retrovisor, onde a fumaça das queimadas ia engrossar o ar, onde os botecos da beira da pista serviam o café mais forte. Liguei o rádio, música sertaneja. Desliguei. Não queria ouvir sobre amor, saudade, promessas. Preferia o ronco do motor. Pelo menos ele não mentia. Às 7h30 da manhã, o calor já era de rachar a terra. Entrei no Tocantins pela BR-153, depois peguei a BR-22 sentido norte. A paisagem era sempre a mesma. Mato seco, cerca de arame, gado magro, caminhões enfileirados, placas desbotadas anunciando cidades que ninguém conhece. Meu estômago roncou. Café da manhã tinha sido só pão velho com margarina. Comido em pé na garagem. Resolvi parar no posto Boa Esperança, um lugar simples na beira da estrada, conhecido por ter um café decente e um prato feito barato. Estacionei o andarilho na sombra de uma árvore seca. Desci da cabine, senti o calor bater no rosto como um tapa. O posto estava meio vazio. 2 carros velhos, uma moto encostada, um caminhão de frete pequeno. O restaurante ficava nos fundos, uma construção de alvenaria mal rebocada, com mesas de fórmica e ventiladores que não davam conta do calor. Entrei, pedi um café preto e um pão na chapa. A moça do balcão mal olhou para mim. Sentei perto da janela, de costas para o salão, olhando para a estrada. Sempre fazia assim. Gostava de ver o asfalto, de lembrar que logo eu ia embora de novo. Foi quando ouvi as vozes. Vinham de fora, do lado do restaurante. Uma voz de homem, grossa, alterada, e 2 vozes femininas, tensas. Tentei ignorar. Não era da minha conta, mas o tom foi subindo. Vocês vão subir agora, ouviu? Já paguei. A gente não vai, deixa a gente em paz. Cala a boca sua. Levantei sem pensar. Meu corpo se moveu antes da cabeça. Saí pela porta lateral e vi a cena na sombra da parede externa. Um homem gordo, suado, bêbado, mesmo sendo manhã, segurava o braço de uma moça loira, magra, de short curto e blusa fina. Ela tentava se soltar. Do lado dela, outra moça morena, de olhar afiado, empurrava o homem pelo peito. Solta ela, seu filho da puta! Quem você pensa que é? Eu paguei! A loira estava tremendo. Os olhos dela encontraram os meus. E naquele segundo eu vi Marina. Não era ela, claro, mas era o mesmo medo, o mesmo desamparo, o mesmo pedido silencioso. Alguém me ajuda. Larga ela! Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O homem virou, me olhou de cima a baixo. Eu tinha 1,80 m, ombros largos de quem carrega peso, braços marcados pelo sol e pela estrada. Ele hesitou. Não se meta, velho. Isso aqui é negócio meu. Eu disse, larga ela. Dei um passo à frente. Ele soltou o braço da moça e cuspiu no chão. Vocês vão se arrepender? Rosnou, cambaleando de volta para o carro. Entrou
e saiu cantando pneu, levantando poeira. Fiquei ali parado, com as duas mulheres na minha frente. A loira esfregava o pulso vermelho. A morena cruzou os braços, me encarando com desconfiança. "Obrigada", disse a loira baixinho. A voz dela era suave, quase quebrada. "Não precisa agradecer." "Precisa sim." A morena deu um passo à frente. "Você não tinha obrigação." Fiquei sem saber o que dizer. Ia virar as costas, mas a loira perguntou: Você vai para onde?" "Palmas." Ela olhou para a morena. Trocaram um olhar tenso, cheio de algo que eu não entendia. A gente pode ir com você?" Tentar novamente, continue e alongue o próximo capítulo 2. 2 vidas na beira da estrada. Fiquei parado, só olhando para as duas. O sol batia forte na nuca, o suor escorria pelas costas e aquela pergunta ficou suspensa no ar quente como fumaça de cigarro. "A gente pode ir com você?" A loira tinha os olhos fixos em mim, com aquele jeito de quem está pedindo mais do que uma carona. Era um pedido de socorro. A morena ao lado dela mantinha a postura firme, mas eu via o nervosismo nos dedos que mexiam na alça da bolsa pequena. "Vocês nem me conhecem", respondi, mais para mim do que para elas. "E você não nos conhece", devolveu a morena, levantando o queixo. "Mas você afastou aquele verme. Isso já é mais do que qualquer homem fez por nós nos últimos meses." Olhei em volta. O posto estava quieto, apenas o som distante do rádio do restaurante e o vento seco carregando poeira. Tinha alguma coisa errada naquela cena. 2 mulheres, sozinhas, num posto de beira de estrada no meio do nada, sem carro, sem bagagem aparente, apenas uma bolsa pequena cada uma. E aquele medo que não some mesmo depois que o perigo passa. "Vocês estão fugindo de alguém?" Perguntei direto. A loira abaixou os olhos. A morena não. "Estamos", disse ela sem rodeios. "E se você não levar a gente vai acabar voltando para um lugar do qual não devíamos ter saído. Ou pior." "Pior como?" "Pior de morrer, entendeu?" A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Morrer. Eu sabia o gosto dessa palavra, sabia o peso dela, sabia como é chegar tarde demais. A loira levantou o rosto e me olhou de novo. Tinha lágrimas seguras ali, teimando em não cair. "Por favor, a gente não vai dar trabalho, a gente só precisa sair daqui." Respirei fundo. Todo o meu instinto gritava para eu dizer não, para subir no caminhão e seguir minha rota. Eu não conhecia essas mulheres. Não sabia de onde vinham, o que tinham feito, quem estava atrás delas. Carregar desconhecidos é pedir problema, principalmente mulheres que claramente estavam envolvidas em algo perigoso. Mas eu olhei para os olhos daquela loira e vi Marina de novo. Vi a ligação que eu não atendi. Vi a chance que eu não tive. "Tá bom", falei, e a minha voz saiu cansada. "Vocês sobem, mas com uma condição." "Qual?" A morena franziu a testa. "Vocês entram como gente, não como carga. Sentam no banco, usam o cinto, comem quando eu parar e me contam a verdade do que está acontecendo. Eu não carrego mentira no meu caminhão." As duas se entreolharam. A loira assentiu primeiro, um movimento quase imperceptível. A morena demorou mais, mas acabou concordando também. "Fechado", disse ela, "mas antes vão comer alguma coisa." Tirei uma nota amassada do bolso. "Não quero ninguém desmaiando na estrada por falta de comida." A loira tentou recusar, mas eu já estava entrando no restaurante. Pedi 2 pratos feitos, arroz, feijão, bife, batata frita. Comida simples, mas quente. Sentei numa mesa e acendi outro cigarro enquanto esperava. As duas entraram devagar, com aquele jeito de quem não está acostumada a receber gentileza sem ter que pagar por ela. Elas comeram em silêncio. Comeram rápido, como bicho acuado. A loira limpava o prato com pedaços de pão. A morena bebia a água como se tivesse passado dias no deserto. Eu só observava fumando, tentando entender em que encrenca eu tinha acabado de entrar. Quando terminaram, paguei a conta e caminhamos até o andarilho. O Scania vermelho brilhava sob o sol, velho, mas imponente. Abri a porta da cabine. "Subam",
A morena subiu primeiro, ágil, acostumada. Sentou no banco do meio. A loira hesitou, olhou para mim com aqueles olhos claros, cheios de gratidão misturada com vergonha, e subiu também. Ficou do lado da janela. Fechei a porta, rodeei o caminhão, conferi os pneus por hábito e subi do meu lado. A cabine cheirava a cigarro velho e diesel. Liguei o motor. O ronco familiar encheu o espaço. Como vocês se chamam? Perguntei, ajustando o retrovisor. Larissa, disse a loira, baixinho. Bianca, disse a morena, firme. Carlos, e esse aqui é o andarilho. Bianca deu um sorriso pequeno, o primeiro que vi no rosto dela. Andarilho, nome certeiro. Engrenei a marcha e o caminhão começou a se mover. A estrada abriu na frente, quente e infinita. Larissa encostou a cabeça no vidro, fechou os olhos e por um momento pareceu que ela conseguia respirar de novo. Bianca olhava para frente, tensa, vigiando a estrada como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Rodamos uns 20 minutos em silêncio. Eu esperava. Não ia forçar nada. Tinha aprendido que as pessoas falam quando estão prontas, não quando a gente pergunta. Foi Bianca quem quebrou o silêncio. Você deve estar se perguntando que tipo de buraco você se meteu, né? Um pouco. A gente trabalhava num lugar... Ela parou, escolhendo as palavras. Num lugar que não era bem um lugar de trabalho. Era uma prisão com outro nome. Larissa abriu os olhos, mas não tirou a cabeça do vidro. A gente não escolheu estar lá, continuou Bianca. Pelo menos, não da forma que você está pensando. Eu caí porque era burra e acreditei num homem que disse que ia me dar emprego de garçonete. Larissa caiu porque a família dela estava devendo e ofereceram ela como pagamento. Apertei o volante, senti a raiva subindo. Vocês estavam presas? Perguntei, mantendo a voz controlada. Não concorrentes, respondeu Bianca, mas com dívidas falsas, com ameaças, com homens armados na porta. A gente trabalhava de noite, não podia sair, não podia ligar para ninguém. Cada dia que passava, a dívida aumentava. Comida, roupa, remédio, tudo entrava na conta. A gente nunca ia conseguir pagar. Né? Quantas meninas estavam lá? Umas 10, algumas muito novas, novas demais. A voz de Bianca falhou pela primeira vez. Larissa se virou para mim. Tinha lágrimas descendo agora. A gente conseguiu fugir ontem de noite, quando um dos seguranças dormiu bêbado. A gente pulou o muro dos fundos, cortou o pé no arame, correu pelo mato até chegar na estrada. Dormimos escondidas num galpão abandonado. De manhã, viemos para o posto esperando qualquer coisa. Um milagre, talvez. E aquele homem era cliente de lá, disse Bianca com nojo. Ele reconheceu a gente, quis levar a gente de volta. Ia ganhar dinheiro com isso. Respirei fundo. Tentei processar o que estava ouvindo. Não era a primeira vez que eu ouvia histórias assim. A estrada fala. Caminhoneiros conversam, trocam informações. Tem muita sujeira escondida no Brasil profundo. Mas ouvir de longe é diferente de ter a verdade sentada do seu lado, com cheiro de medo e sangue seco no pé. Ah, vocês sabem que eles vão procurar vocês, né? Pô, falei. A gente sabe, respondeu Bianca. Por isso a gente precisa chegar em Palmas. Tenho uma tia lá. Ela pode ajudar a gente. Pode esconder a gente até a gente sumir de verdade. E se eles acharem vocês antes? Bianca não respondeu. Não precisava. A resposta estava no silêncio que veio depois. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás estava vazia, mas eu sabia que isso não ia durar. Se elas tinham fugido de uma rede de exploração, não iam ser esquecidas fácil. Gente assim não deixa investimento escapar. Larissa colocou a mão no braço do banco, perto da minha mão no câmbio. Não me tocou, mas quase. Obrigada, Carlos, disse ela, a voz trêmula. Você não tinha que fazer isso. Eu sei. Então por quê? Fiquei em silêncio por um tempo. A estrada seguia reta. O sol já alto esquentando a lataria do caminhão. Pensei em Marina. Pensei no telefonema. Pensei em todas as vezes que eu escolhi a estrada em vez de ficar. Porque eu já deixei alguém sozinho uma vez, respondi. E ela morreu esperando por mim.
Não vou fazer isso de novo. Larissa baixou os olhos. Bianca olhou para mim com um respeito novo, misturado com tristeza. Acho que elas entenderam que a gente estava ali não só por acaso. A gente estava ali porque todos nós, de alguma forma, estava fugindo ou tentando se salvar. O andarilho seguia pela BR-22, cortando o Tocantins com seu ronco cansado. E dentro da cabine, 3 vidas quebradas tentavam encontrar um caminho que não terminasse em desastre. Eu não sabia ainda, mas aquela carona ia mudar tudo. E nem todas as mudanças viriam sem sangue. Tentar novamente. Continue e alongue o próximo capítulo 3. O peso das histórias. A estrada se esticava na nossa frente como uma promessa que nunca se cumpre. O calor do meio-dia transformava o asfalto num espelho tremido. E o andarilho seguia em frente, carregando não só telhas, mas 3 almas machucadas tentando encontrar algum sentido. Bianca mexia no celular velho que tirou da bolsa. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. Ela digitava algo, apagava, digitava de novo. Larissa continuava com a cabeça encostada no vidro, olhando a paisagem passar. Mato seco, cercas caídas, placas anunciando cidades pequenas que pareciam esquecidas por Deus. Eu fumava meu 3º cigarro desde que saímos do posto. Não falava, esperava. Sabia que tinha mais história ali e que ela ia sair quando tivesse que sair. Você é casado? A pergunta de Larissa veio mansa, quase envergonhada. Era. Separou? Ela morreu. Larissa virou o rosto para mim, os olhos arregalados. Desculpa, eu não precisa pedir desculpa. Faz 9 anos. Dei uma tragada longa. Eu estava numa viagem. Ela ligou dizendo que não estava bem. Eu disse que voltava logo. Menti. Quando cheguei já tinha acontecido. Aneurisma, sozinha, no chão da cozinha. O silêncio que veio depois foi pesado. Bianca largou o celular no colo e me olhou pelo canto do olho. Por isso você para, disse ela. Não como pergunta, mas como constatação. Como assim? Por isso você parou quando viu a gente. Por isso você ajudou. Você está tentando compensar o que não fez por ela. A frase me acertou como um soco no estômago. Apertei o volante com força. Queria negar, mas não conseguia. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha razão. Talvez, murmurei. Não é vergonha, disse Bianca, a voz mais suave agora. Todo mundo carrega alguma coisa. Você carrega ela. A gente carrega o que fizeram com a gente. É assim que funciona. Larissa limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Você ainda ama ela? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei um tempo sem responder, só olhando a estrada, sentindo o ronco do motor preenchendo o silêncio. Eu não sei, respondi, honesto. Acho que eu amo a lembrança dela. Amo a culpa, amo a chance que eu não tive. Mas a Marina, de verdade, faz tanto tempo que eu não lembro direito do rosto dela sem olhar foto. E isso me mata mais do que a saudade. Larissa enxugou o rosto com as costas da mão. Eu acho lindo, disse ela baixinho. Você ainda guardar ela assim, mesmo machucando. Não tem nada de lindo nisso, é só covardia. Eu não deixo ela ir embora de verdade, porque se eu deixar, aí eu vou ter que encarar que eu sou só um homem sozinho, rodando estrada sem motivo nenhum. Bianca deu um suspiro longo. Bem-vindo ao Clube dos Ferrados, então. Eu quase sorri. Quase. E vocês? Perguntei, mudando o foco. Como vocês foram parar naquele lugar? Bianca cruzou os braços, encostou a cabeça no banco, olhando para o teto da cabine. Eu vim de Goiânia, família pobre, mãe alcoólatra, pai sumido. Saí de casa com 16 anos porque não aguentava mais apanhar. Fui morar com uma amiga, arranjei trabalho num bar. Foi lá que conheci o Marcelo. O nome saiu com veneno. Ele era bonito, bem vestido, falava bem, disse que tinha uma pizzaria em Araguaína e que precisava de garçonete. Salário bom, moradia inclusa. Eu acreditei. Burra, muito burra. Você era nova, disse Larissa, colocando a mão no braço de Bianca. Você não é burra. Era sim. Bianca fechou os olhos. Peguei um ônibus com ele.
Quando chegamos, não tinha pizzaria nenhuma. Tinha uma casa velha no meio do nada, cheia de meninas. Ele me trancou num quarto, disse que eu tinha dívida de transporte, de comida, de roupa. Disse que eu ia trabalhar até pagar. E o trabalho, bom, você já sabe qual era. Senti o estômago embrulhar. Quanto tempo você ficou lá? 3 anos. 3 anos, Carlos. 3 anos vendo a mesma parede suja, os mesmos homens nojentos, a mesma comida azeda. 3 anos morrendo um pouco todo dia. Larissa apertou o braço de Bianca com mais força. Ela abriu os olhos, tinha lágrimas ali também agora. E você, Larissa? Perguntei, embora não tivesse certeza se devia. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em água gelada. Eu sou de uma cidade pequena, perto de Porto Nacional. Meu pai bebia, minha mãe era doente. A gente não tinha nada. Ele pegou dinheiro emprestado com um homem para pagar remédio da minha mãe. Quando não conseguiu pagar, o homem disse que aceitava outra forma de pagamento. Fechei os olhos por um segundo, senti a raiva subindo de novo. Seu pai te vendeu? Ele disse que era só por uns meses, que era para trabalhar numa casa de família, ajudar com limpeza, que o dinheiro ia quitar a dívida e eu podia voltar. Eu tinha 18 anos. Acreditei nele. A voz dela falhou. Quando cheguei, vi que não era casa de família. Era a mesma casa onde a Bianca estava. E meu pai nunca mais apareceu. Nunca ligou. Nunca perguntou por mim. Bianca puxou Larissa para um abraço. As duas ficaram assim, grudadas, chorando baixinho. Eu não sabia o que dizer. Não tinha palavras para um horror daqueles. Então, só dirigi. Só segui em frente. Era o que eu sabia fazer. Passamos por um vilarejo de 3 ruas. Uma igreja velha, uma venda. Parei num posto pequeno para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, as meninas desceram para ir no banheiro. Fiquei encostado na lataria do caminhão, fumando, olhando a estrada vazia. O frentista, um senhor de uns 60 anos, cara queimada de sol, me olhou de lado. Bonitas as meninas, disse ele, tentando puxar conversa. São? Sua família? Não. Cuidado então, moço. Ele baixou a voz. Esse trecho aqui é perigoso. Muita gente ruim passa por aqui. Se elas forem do tipo que eu tô pensando, você pode arranjar problema. Olhei para ele sério. Elas não são problema. Elas são as vítimas. Ele ficou quieto, percebendo que tinha falado demais. Terminou de abastecer e eu paguei. Larissa e Bianca voltaram, com o rosto lavado, o cabelo molhado, puxado para trás. Subiram no caminhão e seguimos. O sol estava começando a descer quando Bianca quebrou o silêncio de novo. Carlos, tem uma coisa que a gente não te contou ainda. O quê? Eles vão atrás da gente. Não hoje, talvez, mas vão. E quando vierem, não vão vir sozinhos. Quantos são? Pelo menos 5 homens armados. Mas o Marcelo, ele tem contatos com polícia, com gente do tráfico, com todo mundo que você não quer como inimigo. E vocês acham que vale a pena correr esse risco? Voltar para lá não seria mais seguro? Bianca me olhou com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Voltar para lá é morrer, Carlos. Pode não ser no primeiro dia, mas a gente ia morrer. Todo dia um pedaço, até não sobrar nada. Fugir é a única chance que a gente tem de continuar viva de verdade. Larissa assentiu, os olhos fixos em mim. A gente entende se você quiser parar e deixar a gente descer. Você já fez muito. Não queremos te colocar em perigo. Olhei para as duas. 2 mulheres que tinham passado por um inferno que eu mal conseguia imaginar. 2 mulheres que tinham encontrado coragem para fugir, para arriscar tudo numa chance minúscula de liberdade. Pensei em Marina de novo. Pensei no telefonema. Pensei em todas as vezes que eu não estava lá quando deveria. Mas eu não vou deixar vocês, falei firme. A gente vai até Palmas. A gente vai achar essa tia. E se aparecer alguém no caminho, a gente lida com isso quando acontecer. Bianca fechou os olhos, aliviada. Larissa colocou a mão no meu braço dessa vez. De verdade. O toque era leve, quente, cheio de gratidão. Obrigada, sussurrou. Para de agradecer. A gente está junto nisso agora. A estrada continuou.
O sol desceu mais. E pela primeira vez em 9 anos, eu senti que tinha um motivo para chegar em algum lugar. Não era só carga, não era só quilômetros. Era algo maior. Eram 2 vidas nas minhas mãos. E eu não ia deixar cair. Não dessa vez. A noite começou a fechar quando vi no retrovisor os faróis de um carro acelerando na nossa direção. Sozinho. Rápido demais. Bianca viu também. Carlos. A voz dela estava tensa. Eu vi. O carro se aproximou. Colou atrás do andarilho. Buzinou. Fez sinal de luz. Larissa começou a tremer. São eles. Eles acharam a gente. Apertei o acelerador. O Scania ganhou velocidade, mas um caminhão carregado não compete com carro. Eles continuaram colados. Bianca olhou para trás pela janela pequena da cabine. Tem 2 homens. E eu reconheço o carro. Segura aí, falei, e pisei fundo. A perseguição tinha começado, e a estrada, que sempre foi minha fuga, tinha virado um campo de batalha. Tentar novamente continue, e alongue o próximo capítulo 4, a caçada no asfalto. O coração batia no meu peito como um martelo. As mãos suavam no volante. O andarilho gemia sob meus pés, forçado além do que um Scania velho de 1998 deveria aguentar. O velocímetro marcava 110, 115, 120. A carga de telhas balançava na carroceria, fazendo o caminhão oscilar perigosamente nas curvas. O carro continuava colado atrás. Uma Hilux prata, vidros escuros, farol alto aceso me cegando pelo retrovisor. Eles buzinavam sem parar, aceleravam, colavam na traseira como se quisessem nos empurrar para fora da pista. Abaixa! Gritei para as meninas. Abaixa agora! Larissa se encolheu no banco, abraçando os joelhos, o rosto branco de medo. Bianca se abaixou também, mas manteve os olhos fixos no retrovisor lateral, vigiando. Eles vão tentar fechar a gente, disse ela, a voz controlada apesar do pânico. É o que eles fazem. Fecham, param o carro, arrastam a gente de volta. Não vão fechar nada, respondi, os dentes trincados. A estrada estava quase vazia. Era fim de tarde virando noite. Aquele horário em que o sol já morreu, mas a escuridão ainda não tomou conta. Luz alaranjada, sombras compridas, visibilidade ruim. Eu conhecia aquela estrada, tinha rodado ela dezenas de vezes, mas nunca assim, nunca fugindo, nunca com 2 vidas além da minha dependendo de cada decisão. A Hilux acelerou de novo. Tentou vir pela esquerda, para me fechar. Joguei o andarilho para o lado, bloqueando a passagem. O carro freou, buzinou com raiva, voltou para trás do caminhão. Filho da puta! Gritei, mais para mim que para eles. Larissa chorava baixinho. Bianca segurou a mão dela, apertou forte. Aguenta, Lari, aguenta mais um pouco. Vi uma placa, Porto Nacional, 40 quilômetros. Se eu conseguisse chegar na cidade, tinha gente, tinha movimento, tinha como pedir ajuda. Mas 40 quilômetros é uma eternidade quando tem alguém te caçando. A Hilux tentou de novo, dessa vez pela direita. Veio rápido, quase na mesma altura do caminhão. Eu vi o vidro do passageiro descer, vi o braço aparecer, vi o reflexo do metal. Abaixa! Berrei. O estouro foi seco, alto, rasgando a noite. A bala bateu na lataria do andarilho com um barulho metálico que ecoou dentro da cabine. Larissa gritou. Bianca puxou ela mais para baixo, cobrindo com o próprio corpo. Meu coração quase explodiu, mãos tremendo, suor frio escorrendo, mas não podia parar. Parar era morrer, parar era entregar elas de volta para o inferno. Pisei mais fundo, o motor urrou, protestando. 125, 130. O andarilho não foi feito para isso. As telhas na carroceria começaram a deslizar, batendo umas nas outras, quebrando. Eu senti a carga desestabilizando, o peso se movendo. A Hilux acelerou mais. Veio de novo pela direita, mais um tiro. Esse acertou o retrovisor do lado do passageiro, que explodiu em 1000 pedaços. Larissa gritou de novo, as mãos cobrindo a cabeça. Carlos, faz alguma coisa! Bianca gritou, a voz quebrando pela primeira vez. Eu olhei à frente. A estrada seguia reta por mais uns 2 quilômetros, depois tinha uma curva acentuada à esquerda descendo. Uma curva que eu conhecia bem.
uma curva perigosa. Tive uma ideia, idiota, suicida, mas era a única que eu tinha. Segura firme, avisei. Segura firme e não solta. Mantive o acelerador no fundo até a curva. A Hilux continuou colada, confiante, agressiva. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que eu ia ter que frear, que ia perder velocidade, que iam conseguir me fechar. Mas eu não friei. Quando a curva chegou, joguei o volante com tudo para a esquerda. O andarilho inclinou perigosamente, as rodas do lado direito quase saindo do chão. Ouvi a carga se deslocando, o som de telhas quebrando, despencando da carroceria. A traseira do caminhão derrapou, cantou na pista. E foi exatamente isso que eu queria. As telhas caíram, dezenas delas, centenas delas, espatifando no asfalto, criando uma chuva de barro e cerâmica, bloqueando a pista inteira. A Hilux não teve tempo de desviar. Ouvi o barulho do impacto, pneus estourando, metal raspando, vidro quebrando. Olhei pelo retrovisor que restou e vi o carro rodando, descontrolado, saindo da pista, entrando no mato, levantando uma nuvem de poeira. Não parei para ver o resto. Acelerei de novo, lutando para manter o caminhão na estrada, o coração batendo tão forte que doía no peito. Larissa levantou a cabeça, os olhos arregalados. A gente conseguiu? Por enquanto, respondi, a voz rouca. Bianca olhou para trás, tentando ver alguma coisa pela janela traseira da cabine. Eles bateram feio, mas não sei se estão mortos. Não importa, falei. A gente precisa sair da estrada. Agora. Dirigi mais uns 10 quilômetros, o andarilho mancando, a traseira desestabilizada pela perda de carga, o motor fazendo um barulho estranho. Procurei desesperadamente por alguma saída, algum desvio, qualquer lugar onde pudesse esconder um caminhão vermelho de 10 metros de comprimento. Foi quando vi a placa, quase escondida pela vegetação. Fazenda Santo Antônio, 3 quilômetros. Não pensei duas vezes. Saí da BR-22, peguei a estrada de terra, estreita, cheia de buracos. O andarilho reclamou em cada solavanco, mas obedeceu. Entramos no meio do mato, a estrada engolida pela escuridão que agora tomava conta de tudo. Larissa tremia tanto que os dentes batiam. Bianca tentava se manter firme, mas eu via o pânico nos olhos dela. "Onde a gente está indo?" perguntou Bianca. "Não sei. Longe. Qualquer lugar que não seja aquela estrada." Rodamos por mais 15 minutos. A estrada de terra se transformou em trilha. A trilha em quase nada, até que eu vi, no meio da escuridão, uma luz fraca. Uma construção. Era uma casa simples, de alvenaria, telhado de barro, cercada por árvores. Tinha uma varanda com uma cadeira de balanço, uma luz amarela acesa na porta. Atrás da casa, um galinheiro, uma horta, sinais de vida. Parei o andarilho a uns 50 metros, desliguei o motor. O silêncio que veio depois era pesado, quebrado apenas pelo barulho dos grilos e da nossa respiração ofegante. "O que a gente faz?" sussurrou Larissa. "A gente pede ajuda", respondi, embora não soubesse se era uma boa ideia. Desci do caminhão. As pernas tremiam. Chequei a lataria. 2 marcas de bala, uma na traseira, outra na lateral. O retrovisor destruído. A carga. Metade dela tinha caído na estrada. O prejuízo era enorme, mas a gente estava vivo. Ajudei as meninas a descer. Larissa quase caiu. As pernas não seguravam. Bianca a amparou firme, mesmo estando tão assustada quanto. Caminhamos até a casa. Bati na porta. Leve, respeitoso. Não queria assustar quem morasse ali. Uma luz se acendeu lá dentro. Passos. A porta se abriu devagar. Era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, camisa de botão velha, calça de tecido, rosto marcado pelo sol e pelo trabalho. Ele olhou para mim, depois para as meninas, depois para o caminhão no meio do mato. "Boa noite", disse ele cauteloso. "Boa noite. Desculpa incomodar essa hora. A gente teve um problema na estrada. Precisamos de ajuda." O homem estreitou os olhos estudando a gente. Demorou.
Mas então uma mulher apareceu atrás dele. Baixinha, cabelo preso num coque, avental sujo de farinha. Ela olhou para as meninas e seu rosto mudou. Ficou macio, maternal. Antônio, deixa eles entrar, disse ela firme. Dalva, a gente não conhece essa gente. Eu sei reconhecer medo quando vejo. E eles estão com medo. Deixa entrar. Antônio hesitou, mas acabou abrindo a porta. Entrem, mas devagar. Entramos. A casa era simples, mas limpa. Cheiro de café recém-passado, de comida caseira, uma mesa de madeira, um sofá velho, uma TV pequena, imagens de santos na parede. Dalva indicou o sofá. Sentem, vou fazer um chá. Larissa desabou no sofá, o corpo finalmente cedendo. Bianca sentou ao lado, segurando a mão dela. Eu fiquei de pé, tenso, olhando para a porta, esperando ouvir barulho de carro, de gente chegando. Antônio cruzou os braços. O que aconteceu? Respirei fundo e contei. Não tudo, mas o suficiente. Falei das meninas fugindo, dos homens perseguindo, dos tiros, do desespero. Antônio ouviu em silêncio. Quando terminei, ele suspirou pesado. Vocês se meteram numa encrenca grande, moço. Eu sei. E trouxeram essa encrenca para minha porta. Eu sei disso também. E peço desculpa. Mas a gente não tinha para onde ir. Dalva voltou com o chá. Serviu para as meninas primeiro. Larissa segurou a xícara com as duas mãos, tremendo, o vapor subindo no rosto dela. Vocês vão ficar aqui hoje, disse Dalva, sem perguntar. Dalva, Antônio começou. Sem discussão, Antônio. Olha para elas, olha para o estado delas. A gente não vai botar essas crianças de volta na estrada. Elas não são crianças. E se essa gente vier procurar aqui? Então a gente lida com isso. Dalva se virou para mim. Você tem arma? Não. Antônio tem. Um 38. Se precisar, ele atira. E eu também. Olhei para Dalva com surpresa e respeito. Ela era pequena, devia ter uns 50 e poucos anos, mas tinha uma firmeza nos olhos que não se discutia. Muito obrigado, senhora. Não me agradeça ainda. Só estou fazendo o que é certo. Ela olhou para as meninas. Vocês devem estar com fome. Larissa negou com a cabeça, mas o estômago dela roncou, denunciando a mentira. Dalva sorriu. Vou esquentar a comida. Naquela noite, sentados à mesa daquela casa simples no meio do nada, cercados pela escuridão e pelo perigo, a gente comeu feijão tropeiro, arroz, linguiça frita e couve. Comida simples, mas feita com cuidado. Larissa chorou enquanto comia. Bianca ficou em silêncio, mas limpou o prato até o fim. Eu comi mecanicamente, a cabeça ainda na estrada, nos tiros, no barulho das telhas quebrando. Depois da janta, Dalva preparou um quarto para os três. Um quarto pequeno, com uma cama de casal e um colchão no chão. Larissa e Bianca dividiram a cama. Eu fiquei no colchão, mas ninguém dormiu direito. Eu ficava ouvindo cada barulho lá fora, cada vento nas árvores, cada galinha se mexendo, cada sombra se movendo, esperando a porta arrombar, esperando os tiros, esperando o fim. No meio da noite ouvi um soluço baixo. Larissa estava chorando. Bianca a abraçava, mas também estava acordada. Desculpa, disse Larissa. Desculpa ter te colocado nisso, Carlos. Você não me colocou em nada. Eu escolhi. Por quê? Ela virou o rosto na minha direção no escuro. Por que você fez isso? Você não nos conhece. A gente podia ser qualquer coisa. Fiquei em silêncio por um tempo, pensando, lembrando. Porque eu conheço o gosto de chegar tarde demais, respondi. E não quero sentir esse gosto de novo. Larissa não disse mais nada, mas eu senti no escuro que ela tinha entendido. E pela primeira vez, desde que Marina morreu, eu senti que talvez, só talvez, eu estava no lugar certo. Mesmo que esse lugar fosse o meio de uma guerra. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 5. Cicatrizes que não se vê. Acordei com o canto do galo. A luz fraca da madrugada entrava pela fresta da janela, pintando o quarto de cinza. O corpo doía inteiro. Costas travadas de dormir no colchão fino, ombros tensos de segurar o volante com força, mãos ainda tremendo da adrenalina que não tinha ido embora completamente.
Larissa e Bianca ainda dormiam. Bianca estava de bruços, o braço jogado sobre Larissa, protegendo até no sono. Larissa tinha o rosto relaxado pela primeira vez desde que a conheci, a respiração suave, os lábios entreabertos. Parecia mais nova sim. Parecia o que ela deveria ser, uma menina comum, com sonhos comuns, não alguém fugindo pela vida. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Saí do quarto descalço. Atravessei a sala pequena. A casa cheirava a café fresco. Dalva já estava acordada na cozinha, mexendo alguma coisa no fogão a lenha. "Bom dia", disse ela sem se virar. "Bom dia. Desculpa acordar tão cedo." "Eu que acordei cedo. Costume de roça." Ela se virou, me olhou de cima a baixo. "Dormiu?" "Mais ou menos, imagino." Ela serviu uma caneca de café e me ofereceu. "Toma, ajuda a clarear a cabeça." Aceitei. O café estava forte, quente, amargo do jeito certo. Tomei um gole e senti o corpo despertar de verdade. "Obrigado por tudo, dona Dalva. Pela comida, pela cama, por ter aberto a porta. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer cristão deveria fazer. A senhora não conhece a gente. Podia ter fechado a porta." Ela deu um sorriso cansado. "Eu conheço medo, moço. Eu vi medo naquelas meninas. E medo assim, do tipo que faz a pessoa tremer mesmo depois que o perigo passa, não vem de quem está fazendo errado, vem de quem sofreu errado." Fiquei olhando para ela. Dalva tinha um jeito simples, roupas velhas, mãos calejadas, mas tinha uma sabedoria que vinha de viver de verdade, não só de passar pelos dias. A senhora já ajudou alguém assim antes?" Ela ficou quieta por um momento, mexendo a colher no próprio café. "Já, uma vez. Faz uns 20 anos. Uma menina apareceu aqui machucada, sangrando. Tinha fugido de um homem que batia nela. Eu e Antônio escondemos ela por 3 dias. Depois ajudamos ela a ir para a cidade. Entregamos ela para a polícia. O homem foi preso. A menina refez a vida. E o homem? Ele veio atrás de vocês?" "Veio." Ela levantou a barra da saia, mostrou uma cicatriz feia na panturrilha. "Me cortou com faca." Antônio atirou no pé dele. Polícia levou ele de novo. Dessa vez não saiu mais. Engoli seco. "Vocês arriscaram a vida. A gente fez o que tinha que fazer. E se tiver que fazer de novo hoje, a gente faz." Ela me olhou firme. "E você, moço? Você está pronto para ir até o fim? Porque começar a ajudar é fácil. Difícil é não abandonar quando a coisa aperta." A pergunta me acertou em cheio. Pensei em Marina, pensei em todas as vezes que escolhi a estrada, pensei no telefonema que não atendi. "Eu já abandonei alguém uma vez, dona Dalva. Minha avó saiu rouca, minha esposa. Ela morreu sozinha enquanto eu rodava longe. Eu não vou fazer isso de novo, não com elas." Dalva assentiu, satisfeita. "Então você vai precisar de força e de esperteza, porque essa gente que está atrás delas não vai desistir fácil." "Eu sei. Você sabe o que elas passaram lá?" Elas contaram. "Um pouco." "Não, moço. Elas contaram o que conseguem falar. Mas tem coisas que não saem em palavras. Tem coisas que ficam presas aqui dentro." Ela bateu no peito. "E essas coisas demoram anos para sair. Às vezes nunca saem. Você precisa entender isso se vai ajudar elas de verdade." Fiquei em silêncio, segurando a caneca quente entre as mãos. Eu não sei se sei como ajudar, para ser sincero. Eu sou só um caminhoneiro. Não entendo dessas coisas. Ninguém entende até precisar entender. Ela colocou a mão no meu ombro. "Mas você está fazendo o certo. Você ficou. Isso já é mais do que muita gente faria." Ouvi passos atrás de mim. Me virei. Larissa estava na porta, descalça, cabelo bagunçado, ainda com a roupa amarrotada de ontem. Ela me olhou e deu um sorriso pequeno, envergonhado. "Bom dia." "Bom dia? Dormiu bem?" "Melhor do que em meses." Ela entrou na cozinha, tímida. "Bom dia, dona Dalva." "Bom dia, filha. Quer café?" "Quero, obrigada." Dalva serviu outra caneca e entregou para Larissa. Ela segurou com as 2 mãos, igual na noite anterior, e tomou um gole. Fechou os olhos, aproveitando o sabor, o calor, a sensação de estar viva e segura, pelo menos por enquanto.
Bianca ainda tá dormindo? Perguntei. Tá. Ela demorou muito para pegar no sono. Ficou vigiando a janela a noite inteira. Quando finalmente dormiu, caiu que nem pedra. Ela é forte, comentou Dalva. É. Larissa sorriu, mas era um sorriso triste. Ela sempre foi a forte entre nós duas. Se não fosse ela, eu não teria conseguido fugir. Eu ia ter ficado lá, esperando até morrer, provavelmente. Não fala assim, disse Dalva, firme mas carinhosa. Você também é forte, do seu jeito. Força não é só gritar e lutar, às vezes é aguentar. Às vezes é continuar viva, mesmo quando tudo faz você querer desistir. Larissa abaixou os olhos, as lágrimas ameaçando cair de novo. Eu não me sinto forte. Eu me sinto quebrada. Todo mundo que passou pelo que você passou tá quebrado, filha. Não tem vergonha nisso. Dalva pegou a mão de Larissa. Mas quebrado não é o mesmo que destruído. Quebrado pode ser colado de novo. Pode virar coisa nova, diferente, mas inteira. Larissa chorou. Não soluços altos, só lágrimas silenciosas escorrendo. Dalva a puxou num abraço. E Larissa se deixou ser abraçada, se deixou ser cuidada, talvez pela primeira vez em anos. Eu desviei o olhar, constrangido, sentindo que estava invadindo um momento que não era meu. Mas Larissa estendeu a mão na minha direção, sem soltar Dalva. Carlos, obrigada por tudo, por não ter desistido da gente. Peguei a mão dela, era pequena, fria, trêmula. Apertei de leve. Eu não vou desistir. Ela apertou de volta. E naquele toque, naquele segundo, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Não era paixão, não era desejo, era conexão. Era a sensação de que eu importava para alguém de novo, de que minha presença fazia diferença. Bianca apareceu na porta, esfregando os olhos, cabelo bagunçado, cara de quem tinha dormido mal. Vocês começaram o dramalhão sem mim? Disse ela, tentando soar irônica, mas a voz saiu cansada. Larissa largou minha mão e foi abraçar a amiga. Dormiu? Um pouco. Sonhei que eles nos achavam. Acordei suando. Foi só sonho, Bi. A gente tá segura aqui, por enquanto, murmurou Bianca. Dalva serviu café para ela também. Depois começou a preparar o café da manhã de verdade. Pão caseiro, manteiga, queijo, bolo de fubá. A mesa ficou farta, cheirosa, acolhedora. Antônio apareceu pouco depois, vindo de fora, botas sujas de terra, chapéu na mão. Bom dia, disse ele, sério. Bom dia, seu Antônio, respondemos em coro. Ele lavou as mãos numa bacia na área externa, entrou, sentou à mesa, olhou para mim. Olhei seu caminhão, tá machucado, 2 marcas de bala, retrovisor quebrado, carga perdida. Você vai ter prejuízo. Eu sei. E mesmo assim você quer continuar ajudando elas? Quero. Ele ficou me estudando, como se tentasse entender que tipo de homem eu era. Depois suspirou. Então vocês precisam de um plano melhor do que ficar correndo sem rumo. Tem razão. Mas não sei o que fazer. Levar elas para Palmas era a ideia. Mas agora, não sei se é seguro. Não é, disse Bianca. Se eles já acharam a gente uma vez, vão achar de novo. Eles têm contatos. Gente em todo lugar. A gente precisa de mais do que uma carona. A gente precisa de justiça. Justiça? Antônio levantou a sobrancelha. Você confia na polícia? Não. Bianca foi direta. Metade dele está no bolso do Marcelo. Mas tem gente que não tá. Tem delegada em Goiânia que a gente ouviu falar. Uma que prende gente poderosa de verdade. Se a gente conseguir chegar até ela, se a gente conseguir provar o que acontece naquela casa, como vocês vão provar? Perguntei. É a palavra de vocês contra a deles. A gente volta lá, disse Larissa baixinho. Todo mundo olhou para ela. O quê? Bianca arregalou os olhos. Você enlouqueceu? A gente volta, mas não para ficar. A gente volta para pegar provas, gravar, filmar, mostrar o que tem lá dentro, as meninas que ainda estão lá, os quartos, as correntes, tudo. Larissa, isso é loucura, disse Bianca levantando a voz. Eles vão te matar se te pegarem.
Mas se a gente não faz isso, a gente vai ficar fugindo para sempre. E as outras meninas vão continuar lá. E mais meninas vão ser levadas. Larissa olhou para mim. Você falou que não vai desistir. Eu também não vou. Eu quero acabar com isso. De verdade. O silêncio que veio depois foi pesado. Antônio e Dalva trocaram um olhar. Bianca cobriu o rosto com as mãos. Eu fiquei paralisado, tentando processar a coragem absurda que estava vendo na frente dos meus olhos. Você tem certeza? Perguntei. Tenho. A voz dela não tremeu. Então eu vou com você. Carlos, não. Larissa começou. Não discute. Se você vai, eu vou. Simples assim. Bianca soltou um riso sem humor. Vocês dois são insanos, completamente insanos. Pode ser, falei. Mas ela tá certa. Fugir não resolve. A gente precisa acabar com isso. Dalva se levantou, foi até um armário velho, abriu uma gaveta e tirou um celular antigo, daqueles de tecla, mas que ainda funcionava. Levem isso. É velho, mas grava vídeo. Não é boa qualidade, mas serve. E tem bateria cheia. Dona Dalva, comecei. Não discute. Se vocês vão fazer essa loucura, pelo menos façam direito. Ela olhou para Antônio. Dá a arma para ele. Dalva, dá a arma, Antônio. Antônio resmungou, mas levantou e foi buscar. Voltou com um revólver 38, velho, mas bem cuidado, e uma caixa de balas. Você sabe atirar? Perguntou. Não. Então aprende rápido. Ele colocou a arma na minha mão. Era pesada, fria, assustadora. Você só aponta e aperta, mas só usa se for para salvar a vida. E se usar, não erra, porque você não vai ter segunda chance. Peguei a arma com mãos tremendo. Nunca tinha segurado uma antes. Nunca imaginei que ia precisar. Mas ali estava eu, sentado numa cozinha simples no interior do Tocantins, segurando um revólver, planejando invadir um lugar onde mulheres eram escravizadas, tudo porque uma moça de olhos tristes me pediu ajuda na beira da estrada. Marina, se você está vendo isso de onde você está, espero que você entenda. Eu não consegui ficar por você, mas eu vou ficar por elas. Até o fim, mesmo que o fim seja o pior possível. Tentar novamente continue e alongue o próximo 3 capítulo 6. O retorno ao inferno. Passamos o resto do dia planejando. Não era um plano bom, longe disso. Era cheio de buracos, de riscos, de pontos onde tudo podia dar errado. Mas era o que tínhamos. Bianca desenhou um mapa da casa de memória, usando um pedaço de papel e uma caneta que Dalva emprestou. Suas mãos tremiam enquanto desenhava, mas a voz saía firme, precisa. A casa tem 2 andares. Embaixo é onde ficam os clientes. Bar, mesas, um palco pequenininho. A cozinha nos fundos. Os quartos ficam em cima. 8 quartos. Sempre tem pelo menos 2 meninas por quarto. E os seguranças? Perguntei. 3 ficam embaixo. Um fica na porta, outro no bar, outro circulando. Tem mais 2 em cima, um no começo do corredor, outro no fim. De noite, quando fecha, sobra 1 ou 2 acordados. Os outros dormem num quartinho separado ali. Ela apontou no desenho. E o Marcelo? Ele não dorme lá. Tem uma casa dele a uns 2 quilômetros. Vai lá todo dia para cobrar, para controlar, para... Ela parou, a mandíbula tensa, para escolher qual menina ele quer usar. Larissa fechou os olhos. Eu senti a raiva subindo de novo, quente, ácida. Que horas a casa fecha? Perguntei. Umas 4 da manhã. Depois disso, fica quieto até o meio-dia. Então a gente entra de madrugada, quando todo mundo estiver cansado, distraído. Mas como? Larissa perguntou. A porta da frente sempre está trancada. Tem cadeado, tranca tudo. Tem os fundos, disse Bianca, apontando no mapa. Tem uma janela pequena da cozinha. Ela fica aberta às vezes porque não tem ventilação. Se a gente conseguir chegar lá sem ser visto, e daí? Antônio estava encostado na parede, de braços cruzados, ouvindo tudo. Vocês entram, filmam, e como saem? Vocês acham mesmo que vão conseguir sair sem ninguém perceber? Era a pergunta que ninguém queria fazer. E ninguém tinha resposta boa. A gente vai ter que improvisar.
falei, embora soubesse como isso soava idiota. Improvisar é morrer, disse Antônio direto. Pode ser, mas não fazer nada também é morrer. Só que devagar, todo dia um pouco. Larissa olhou para ele. A gente já tá morta, seu Antônio. Faz tempo. Isso aqui é só a chance de virar outra coisa antes do fim. O velho sustentou o olhar dela por um longo momento. Depois suspirou e balançou a cabeça. Vocês são corajosos ou burros? Ainda não decidi qual. Pode ser os dois, disse Bianca com um sorriso sem graça. Dalva preparou comida enquanto a gente afinava os últimos detalhes. Íamos sair à meia-noite, chegar lá pelas 3 da manhã, entrar pelos fundos, filmar o máximo possível, sair, fugir, ir direto para Goiânia, procurar a delegada, entregar tudo. Era simples demais para funcionar, mas era o que a gente tinha. À noite, depois da janta, sentei na varanda. O céu estava cheio de estrelas, coisa que a gente não vê na cidade. O silêncio do campo era quebrado só pelos grilos e pelo vento nas árvores. Acendi um cigarro. Tentei acalmar os nervos que subiam pela espinha. Ouvi a porta se abrir atrás de mim. Larissa saiu descalça, uma coberta nos ombros. Sentou na cadeira ao meu lado, encolhida. Não consegue dormir? Perguntei. Não, e você? Também não. Ficamos em silêncio por um tempo, só fumando, olhando o nada. Carlos, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você tem medo? Pensei antes de responder. Queria ser honesto. Ela merecia honestidade. Muito. Tô apavorado. Então por que você está fazendo isso? Você podia ter nos deixado em qualquer lugar. Podia ter seguido sua vida. Por que você está aqui? Soltei a fumaça devagar, vendo ela subir e se dissolver no ar. Eu já te contei da Marina, sua esposa. A gente se conheceu novo. Eu tinha 22, ela tinha 20. A gente se casou rápido, daquele jeito que só jovem faz. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos plano, não tínhamos nada. Só a gente. Vocês eram felizes? No começo, muito. Mas aí eu comecei a rodar. Caminhão paga bem, mas cobra caro. Você fica mais tempo fora do que em casa. Você perde aniversário, Natal, os dias que importam. Marina sempre dizia que entendia, que estava tudo bem. Mas eu via nos olhos dela que não estava. Por que você não parou? Porque eu era covarde. Eu fugia. Cada vez que ela tentava conversar sobre a gente, sobre ter filho, sobre mudar de vida, eu arrumava uma desculpa para pegar mais uma carga. A estrada era mais fácil que olhar para ela e admitir que eu não estava sendo o que ela precisava. Larissa colocou a mão no meu braço. Não disse nada, só deixou ali, quente, presente. No dia que ela morreu, ela ligou de manhã. Disse que estava se sentindo estranha, dor de cabeça forte, tontura. Pediu para eu voltar. Eu disse que voltava. Mas eu estava em Cuiabá, entregando carga. Ia demorar 2 dias para chegar em casa. Eu sabia disso, mas fingi que não sabia. Fingi que era perto. Fingi que ia dar tempo. Carlos, quando cheguei, a vizinha já tinha chamado a ambulância, mas era tarde. Aneurisma cerebral, fulminante. Os médicos disseram que mesmo se eu tivesse estado lá, provavelmente não teria mudado nada. Mas eu nunca acreditei nisso. Eu sempre soube que se eu tivesse ficado, se eu tivesse estado lá, pelo menos ela não teria morrido sozinha. Pelo menos ela teria tido alguém segurando a mão dela. As lágrimas desciam agora, quentes, silenciosas. Eu nem tentei esconder. Larissa apertou meu braço com mais força. Desde então eu fico rodando, 9 anos sem parar. Sem casa, sem nada. Só eu e o andarilho. Eu achava que era punição, que eu merecia ficar sozinho porque deixei ela sozinha. Olhei para Larissa. Mas aí eu vi você, vi aquele olhar assustado. E eu vi a chance de fazer diferente, de ficar, de não fugir. Você não fugiu, Carlos. Você ficou, você tá aqui. Tô aqui. E tenho medo de estragar tudo de novo, de não ser suficiente, de chegar tarde demais. Larissa largou o braço e pegou minha mão. Entrelaçou os dedos nos meus. O toque era delicado, mas firme. Você já salvou a gente. Só de ter ficado, você já salvou.
E independente do que acontecer amanhã, isso não muda. Olhei para ela. Os olhos claros brilhando na luz fraca da varanda. O rosto marcado pelo sofrimento, mas ainda bonito, ainda suave. E senti algo que não sentia há muito tempo. Não era só culpa, não era só dever, era carinho. Era querer proteger não por obrigação, mas porque ela importava. Larissa, eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu sei que desde que te conheci, a estrada não dói mais do mesmo jeito. E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é verdade. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas real. Eu também não sei o que eu sinto. Eu não sei se ainda sei sentir alguma coisa que não seja medo. Mas quando você está perto, o medo fica menor. E isso tem que significar alguma coisa, né? Não respondi. Só apertei a mão dela. E a gente ficou assim, sentados na varanda, sob as estrelas, dois destroços tentando se segurar antes da tempestade que vinha. Meia-noite chegou rápido demais. Nos preparamos em silêncio. Bianca vestiu uma calça escura, tênis, blusa preta. Larissa fez o mesmo. Eu coloquei uma camisa velha de manga comprida, calça jeans, bota. Antônio me entregou uma lanterna pequena. Se precisar, usa, mas só se precisar. Obrigado. Dalva abraçou as meninas, uma de cada vez. Segurou o rosto de Larissa entre as mãos. Você é mais forte do que pensa, menina. Não esquece disso. Vou tentar, dona Dalva. Não tenta, acredita. Abraçou Bianca, que tentou manter a pose de durona, mas acabou afundando no abraço, tremendo. Cuidado, sussurrou Dalva. Muito cuidado. Eu cuido dela, respondeu Bianca. Sempre cuidei. Subimos no andarilho. O motor roncou na noite quieta, quebrando o silêncio como um grito. Saímos devagar pela estrada de terra, sem pressa, sem farol alto. A lua estava minguante, dando pouca luz. Melhor assim. Quanto menos visíveis, melhor. Bianca ia no meio, tensa, vigiando tudo. Larissa na janela, calada, preparando a coragem. Eu no volante, tentando controlar o tremor nas mãos. O revólver estava enfiado na cintura das minhas calças, pesado, gelado, lembrando a cada segundo que aquilo não era brincadeira. Rodamos meia hora até encontrar a BR-22 de novo. Eu esperava ver movimento, ver polícia, ver alguma coisa. Mas a estrada estava vazia, fantasma, como se o mundo tivesse esquecido que a gente existia. Seguimos mais 30 minutos. Bianca indicava o caminho, guiando pelos pontos que reconhecia. Uma árvore velha, um barranco, uma placa desbotada. É aqui, disse ela, a voz rouca. 2 quilômetros à frente. Meu coração disparou. Vocês têm certeza? Não, respondeu Larissa. Mas a gente vai mesmo assim. Respirei fundo, acelerei, e a escuridão nos engoliu. Parei o caminhão a 1 quilômetro da casa, escondido numa trilha lateral, coberto por árvores. Desci, ajudei as meninas. Checei o revólver, 5 balas. 5 chances. Bianca pegou o celular que Dalva tinha dado, testou a câmera. Funcionou. Imagem ruim, mas dava. Vamos, disse ela. Caminhamos pelo mato. Galhos quebrando sob os pés, insetos zumbindo, o medo tão espesso que dava para sentir no ar. Depois de 15 minutos vimos a luz, a casa. Era grande, 2 andares, pintura velha, janelas com grades, luzes fracas acesas. Tinha um carro velho estacionado na frente. Silêncio, nenhum movimento. A janela dos fundos, sussurrou Bianca. Ali. Rodeamos agachados devagar. Cada passo uma eternidade, cada barulho um susto, até que chegamos. A janela estava entreaberta, pequena, mas dava para passar. Bianca subiu primeiro, depois Larissa. Eu fui por último, o corpo grande mal cabendo. Cai dentro da cozinha com um baque surdo. Ficamos paralisados, esperando, ouvindo, nada. Bianca ligou o celular, começou a filmar. Vamos, sussurrou. E entramos no inferno. Tentar novamente, P continue e alongue o próximo capítulo 7. Sombras e provas. A cozinha cheirava a gordura velha e comida estragada.
O chão de cimento tinha manchas escuras que eu não queria saber o que eram. Uma geladeira velha roncava no canto, a luz fraca piscando. Panelas sujas empilhadas na pia. Uma barata atravessou correndo e desapareceu numa fresta da parede. Bianca filmava tudo, a mão tremendo de leve, mas mantendo o celular firme. Larissa respirava fundo, tentando controlar o pânico que eu via subindo nos olhos dela. Eu mantinha a mão no cabo do revólver, o coração batendo tão alto que tinha certeza que alguém ia ouvir. Saímos da cozinha devagar. Um corredor estreito levava ao salão principal. Dava para ouvir uma TV ligada em algum lugar, volume baixo, vozes masculinas. Uma risada. Alguém acordado. Bianca apontou para a escada à direita. Subimos, um degrau de cada vez, pisando na beirada onde a madeira não rangia tanto. Cada segundo era uma tortura. Cada barulho, por menor que fosse, soava como um tiro. No segundo andar, o corredor era comprido, mal iluminado por uma lâmpada fraca. Portas dos dois lados. 8 portas, 8 quartos. E em cada um, pelo menos 2 vidas presas. A primeira porta estava entreaberta. Bianca filmou. Dentro, 2 camas estreitas, lençóis sujos, uma menina dormindo com o braço jogado sobre o rosto. Ela não devia ter mais de 17 anos, cabelo preto espalhado no travesseiro, pele marcada por hematomas velhos nos braços. Larissa cobriu a boca com a mão, os olhos marejando. Bianca continuou filmando, mandíbula apertada, raiva queimando no olhar. Seguimos. Segunda porta. Mesma coisa. 2 meninas. Uma acordada, sentada na cama, olhando para a parede com os olhos vazios. Quando nos viu, arregalou os olhos. Abriu os lábios para falar, mas ela levantou um dedo na frente da boca pedindo silêncio. Depois apontou para o fim do corredor. Aviso. Tinha alguém lá. Fiz sinal de agradecimento. Ela voltou a olhar para a parede, como se a gente não existisse, como se nada existisse. Terceira porta, quarta porta, quinta, todas iguais. Meninas magras, sujas, quebradas, algumas muito novas. Crianças, na verdade. E isso me fez querer vomitar, me fez querer gritar, me fez querer atirar em alguém. Bianca filmava tudo, cada porta, cada rosto, cada prova viva do horror que acontecia ali. Quando chegamos na sexta porta, eu vi a corrente. Estava presa na parede, grossa, enferrujada. A outra ponta estava trancada no tornozelo de uma menina que dormia encolhida no canto do quarto. Sem cama, só um colchão fino no chão, manchado de Deus sabe o quê. Ela tinha cabelo loiro descolorido, raiz escura aparecendo. Magra demais, pele grudada no osso. Bianca filmou. A mão dela tremeu tanto que ela precisou segurar o celular com as 2 mãos. Larissa virou o rosto. Não aguentou ver. Vamos, sussurrei baixinho. A gente já tem o suficiente. Não, disse Bianca, a voz rouca mas firme. Falta o escritório. Falta onde eles guardam os papéis, o dinheiro, as anotações. Preciso disso também. Onde fica? Fim do corredor, última porta à esquerda. Era exatamente onde a menina tinha apontado. Onde tinha alguém. Bianca, eu vou. Vocês ficam aqui. Se der merda, correm. Não. Larissa segurou o braço dela. A gente vai junto. Lari, junto. Bianca olhou para ela, depois para mim. Eu assenti. A gente já tinha chegado até ali. Não ia desistir agora. Avançamos pelo corredor. Cada passo era uma prece silenciosa. Cada rangido do assoalho, uma condenação. Quanto mais perto a gente chegava, mais eu ouvia. Respiração pesada. Ronco. Alguém dormindo. A última porta do corredor estava entreaberta. Luz fraca vazava pela fresta. Bianca espiou. Fez sinal que estava livre. Empurramos a porta devagar. Era um homem gordo, de barriga enorme, caído numa cadeira. Cheirava a álcool e cigarro. Arma na cintura, garrafa vazia no chão. Dormindo pesado, a boca aberta, o ronco ecoando. O escritório era pequeno, mesa velha, computador antigo, pastas empilhadas, um quadro na parede com chaves penduradas. E no canto, um cofre pequeno, aberto. Dinheiro dentro. Muito dinheiro. Bianca filmou tudo.
A mesa, as pastas, o homem dormindo com a arma, o dinheiro. Depois pegou algumas folhas das pastas, documentos, nomes, valores, dívidas falsas, endereços de meninas, tudo. Larissa pegou uma das chaves do quadro. A mão dela tremia tanto que quase deixou cair. Conseguiu. Guardou no bolso. Eu vigiava o homem. Cada ronco parecia mais fraco que o anterior, como se ele estivesse acordando. O coração quase saiu pela boca. Vamos, sussurrei. Agora. Saímos de costas. Fechamos a porta devagar. Caminhamos pelo corredor, tentando não correr, não fazer barulho, não existir. Foi quando ouvimos uma porta se abrindo embaixo, passos pesados, vozes, 2, 3, subindo a escada. Merda! Bianca sibilou. Por aqui, Larissa puxou a gente para dentro de um dos quartos. Aquele com a menina de cabelo preto. Ela estava acordada agora, sentada, nos olhando com os olhos arregalados. Por favor, não faz barulho. Larissa sussurrou para ela. A menina olhou para nós, depois para a porta, depois de volta para nós. E devagar, assentiu. Os passos chegaram no corredor. 2 vozes masculinas, conversando, rindo, bêbados. Aquela loirinha nova tá boa demais. Vou pegar ela amanhã. Só se o Marcelo deixar. Ele tá de olho nela também. Foda-se o Marcelo. Risadas. Passos parando em frente a uma porta. Abrindo, fechando. Silêncio. A gente esperou. 1 minuto, 2, 5. Eu contava cada segundo. Cada batida do coração. Cada respiração. Quando achamos que estava seguro, nos levantamos. A menina continuou sentada, calada, só olhando. Tinha tanto medo naqueles olhos, tanto desistência, tanto nada. Larissa se abaixou na frente dela. Como você se chama? A menina ficou em silêncio. Depois, com uma voz fina como vidro quebrando. Júlia, a gente vai te tirar daqui. Você e todas as outras. Eu prometo. Vai demorar uns dias, mas a gente vai voltar. Com polícia, com ajuda de verdade. Aguenta só mais um pouco, por favor. Júlia olhou para Larissa como se estivesse vendo um fantasma, como se não acreditasse, mas assentiu, devagar. Saímos do quarto, descemos a escada, milímetro a milímetro. O ronco da TV ainda cobria nossos movimentos. Entramos na cozinha, subimos pela janela. Caí no chão do lado de fora com um baque que ecoou na noite. Ficamos paralisados, esperando gritos, esperando tiros. Nada. Corre, Bianca disse. E a gente correu. Pelo mato, pelos galhos, pelas pedras. Tropeçando, levantando, correndo de novo. Os pulmões queimando. O medo empurrando a gente para frente. Chegamos no andarilho. Subi, dei a partida. O motor rugiu. Engrenei, acelerei como nunca. A trilha, a estrada de terra, o asfalto. Só quando estávamos a 20 quilômetros de distância, eu consegui respirar de novo. Bianca olhava para o celular, verificando as gravações. Estavam lá, tudo, cada prova, cada crime, cada rosto. Larissa chorava, soluçava, o corpo inteiro tremendo. Eu estendi a mão. Ela pegou, apertou com força. Quase doeu. Mas eu não soltei. A gente conseguiu, disse ela, entre lágrimas. A gente conseguiu, Carlos. Conseguimos. Agora a gente só precisa chegar em Goiânia. Entregar isso e acabar com essa merda de uma vez. Bianca encostou a cabeça no banco, os olhos fechados, exausta. Se a gente conseguir isso, se a gente realmente conseguir acabar com isso, eu não sei o que eu vou fazer depois. Faz tanto tempo que eu só penso em sobreviver. Eu nem lembro mais como é viver. Você vai aprender de novo, falei. As 2 vão, eu garanto. Ela abriu os olhos, me olhou, e pela primeira vez desde que a conheci, vi esperança ali. O sol começou a nascer no horizonte, vermelho, laranja, bonito de um jeito que doía, porque significava um novo dia. E a gente tinha conseguido ver mais um, juntos, vivos e com as provas que iam mudar tudo. A estrada continuou, e pela primeira vez em 9 anos, eu não estava fugindo de nada.
Eu estava indo em direção a alguma coisa, e isso por si só já era um milagre. Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 8, o preço da liberdade. Rodamos sem parar até o sol estar alto. Ninguém falou muito. O silêncio dentro da cabine era pesado, mas não era ruim. Era o silêncio de quem tinha acabado de sair de uma guerra e ainda estava processando o fato de estar vivo. Larissa dormiu encostada no vidro, a respiração irregular, o corpo finalmente cedendo ao cansaço. Bianca mantinha o celular apertado contra o peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Ali dentro estava a chance de acabar com tudo, de libertar as meninas, de prender os monstros. Eu fumava um cigarro atrás do outro. As mãos ainda tremiam no volante. Cada vez que via um carro no retrovisor, o coração acelerava. Cada vez que passava por um posto, por uma cidade pequena, esperava ver a Hilux prata aparecer de novo. Mas não aparecia. Pelo menos não ainda. Carlos! Bianca quebrou o silêncio, a voz rouca de cansaço. Você acha que vai dar certo? Você acha mesmo que a polícia vai fazer alguma coisa? Pensei antes de responder. Não queria mentir, não para ela. Eu não sei, Bianca. Eu queria poder te dizer que sim, com certeza. Mas a verdade é que eu não sei como essas coisas funcionam. Não sei se as provas são suficientes. Não sei se vão acreditar em vocês. Não sei se alguém vai ter coragem de enfrentar esse Marcelo e a corja dele. Então por que a gente está fazendo isso? Porque é a única chance e porque mesmo que dê errado, pelo menos a gente tentou. Pelo menos a gente não ficou parado. Ela ficou em silêncio, olhando pela janela. Depois disse baixinho: eu tenho medo de voltar para lá. Tenho medo que nada mude, que a gente se arrisque, que você se arrisque e no final tudo continue igual. As mesmas meninas presas, os mesmos homens livres, como sempre foi. Se acontecer isso, a gente arruma outro jeito, a gente não desiste. Mas até quando? Até quando a gente aguenta lutar contra um sistema que não quer que a gente vença? Não tive resposta, porque ela tinha razão. O mundo era feito para esmagar gente como elas, para manter tudo funcionando como sempre funcionou. Poderosos em cima, vulneráveis embaixo. E quem tentasse mudar isso, pagava caro. Mas eu não ia falar isso. Não agora. Não quando elas tinham acabado de arriscar a vida por uma fagulha de esperança. A gente aguenta até conseguir, respondi. Simples assim. Bianca deu um sorriso cansado. Você é teimoso, sabia? Sou. Marina sempre falava isso. Ela teria orgulho de você, do que você está fazendo. A frase me acertou no peito. Fiquei sem resposta. Só dirigi, tentando não chorar, tentando acreditar que ela tinha razão. Paramos num posto na entrada de Anápolis, já quase chegando em Goiânia. Precisávamos abastecer, comer alguma coisa, usar o banheiro. Larissa acordou quando o caminhão parou, os olhos inchados, o cabelo grudado no rosto suado. Onde a gente tá? Perto de Goiânia. Mais umas 2 horas. Ela se espreguiçou, gemendo de dor. O corpo dela estava travado de ficar tanto tempo na mesma posição. Eu preciso lavar o rosto, me trocar. Pareço um trapo. Você tá linda. Saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Ela me olhou, surpresa. Depois corou. Foi a primeira vez que vi ela corar. Obrigada, murmurou. Descemos. O posto estava cheio. Caminhoneiros, carros de família, gente indo e vindo. Vida normal. Gente que não tinha ideia do inferno que existia a poucas horas dali. Gente que acordava, trabalhava, dormia, sem nunca ter que fugir pela vida. Enquanto o frentista abastecia o andarilho, as meninas foram para o banheiro. Eu comprei pão, café, refrigerante, qualquer coisa que desse energia. Paguei e voltei para o caminhão. Foi quando vi uma Hilux prata, não a mesma, mas parecida, estacionada do outro lado do posto. 2 homens dentro, um deles mexendo no celular, o outro fumando, olhando ao redor. Meu sangue gelou. Entrei no caminhão, peguei o revólver, checoei. Ainda tinha as 5 balas. Coloquei de volta na cintura, coberto pela camisa. As meninas voltaram.
Larissa tinha lavado o rosto, prendido o cabelo. Bianca tinha trocado de blusa. As duas pareciam mais leves, mais vivas. Até sorriram quando me viram. Comprou comida? Bianca perguntou. Comprei. Mas a gente precisa sair. Agora. Por quê? Larissa franziu a testa. Só confia em mim. Elas perceberam o tom da minha voz. Subiram rápido. Dei a partida. Saí do posto devagar, tentando não chamar atenção. A Hilux não se moveu. Os homens nem olharam pra gente. Talvez não fossem eles. Talvez eu estivesse só paranoico, mas não ia arriscar. Peguei a rodovia de novo. Acelerei. Olhei no retrovisor a cada 5 segundos. Nada. A Hilux não apareceu. Você tá bem? Larissa perguntou, a mão no meu braço. Tô. Só cansado. Quer que eu dirija? Você sabe dirigir caminhão? Não, mas posso tentar. Sorri apesar de tudo. Deixa eu levar até Goiânia. Depois a gente descansa. Chegamos em Goiânia às 3 da tarde. A cidade estava quente, barulhenta, cheia de gente. Depois de tanto tempo no mato, na estrada, no silêncio, aquilo tudo parecia irreal. Bianca ligou para a tia dela de um orelhão. Conversou rápido, baixo. Quando desligou, estava chorando. Ela disse que pode nos receber, mas só por alguns dias. Ela tem medo. Medo que eles descubram onde ela mora. Tudo bem, falei. Alguns dias já é alguma coisa. A gente usa esse tempo para ir na polícia, entregar as provas, resolver tudo. E se não resolver, resolve. Tem que resolver. Seguimos para o bairro onde a tia de Bianca morava. Era uma região simples, casas pequenas, ruas estreitas. Paramos em frente a uma casa de portão verde, muro baixo, jardim seco. Uma mulher de uns 40 anos saiu correndo. Magra, cabelo curto, olhos iguais aos de Bianca. Ela abraçou a sobrinha com tanta força que as duas quase caíram. Meu Deus, Bianca, meu Deus, eu achei que você tivesse morrido. Quase, tia Célia, quase. Célia abraçou Larissa também, mesmo sem conhecer. Depois olhou para mim. Você é o caminhoneiro? Sou. Carlos. Obrigada. Por tudo. Por trazer elas. Por não ter desistido. Não precisa agradecer. Precisa sim. Ela limpou as lágrimas. Entra. Vou fazer comida. Vocês devem estar mortos de fome. Entramos. A casa era pequena, mas aconchegante. Sofá velho, cortinas floridas, cheiro de café passado. Um lugar simples, mas seguro, pelo menos por enquanto. Célia preparou arroz, feijão, frango frito, salada. Comemos em silêncio, devorando tudo como bichos famintos. Nenhum de nós tinha percebido o quanto estava com fome até sentir o cheiro de comida de verdade. Depois da janta, Célia mostrou o quarto onde as meninas iam ficar. Uma cama de casal, lençóis limpos, travesseiros macios. Larissa sentou na cama e quase chorou de novo. Faz tanto tempo que eu não durmo numa cama de verdade. Dorme à vontade, filha, disse Célia carinhosa. Vocês estão seguras aqui? Prepararam um colchão no chão da sala para mim. Não era confortável, mas depois de tudo, qualquer coisa com teto era luxo. À noite, depois que Célia foi dormir, fiquei na varanda fumando. Olhando a rua vazia, os postes de luz piscando, os cachorros latindo ao longe. Larissa apareceu, de pijama emprestado da tia de Bianca, cabelo solto, pés descalços, sentou do meu lado. Não consegue dormir? Ainda não. Eu também não. Toda vez que fecho os olhos, eu vejo aqueles quartos, aquelas meninas, aquela corrente. A gente vai tirar elas de lá, Larissa. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Você não controla o que vai acontecer. Mas eu posso prometer que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. E isso eu prometo. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Devagar, testando. Eu não me mexi. Deixei. E foi bom. Foi reconfortante. Foi humano. Carlos. O que vai acontecer depois? Depois que tudo acabar? Você vai voltar para a estrada? Não sei. Acho que sim. É o que eu sei fazer. E a gente? A gente só vai ser uma lembrança? Virei para ela. Peguei o queixo dela com delicadeza, levantei o rosto dela até nossos olhos se encontrarem. Você nunca vai ser só uma lembrança, Larissa. Você mudou alguma coisa em mim. Não sei explicar direito o quê, mas mudou.
E eu não quero perder isso. Eu também não quero te perder. Nos beijamos, devagar, suave. Um beijo que não era de desespero, mas de esperança. De dois destroços tentando se consertar. De dois solitários encontrando abrigo um no outro. Quando nos separamos, ela estava chorando, mas sorria também. A gente vai conseguir, né? A gente vai ter uma chance? Vai, mesmo que demore, mesmo que seja difícil. A gente vai. E naquela noite, sob o céu de Goiânia, eu acreditei de verdade. Pela primeira vez em 9 anos, eu acreditei que o futuro podia ser mais do que apenas estrada e solidão. Podia ser vida, podia ser amor, podia ser recomeço. Mas primeiro a gente tinha uma guerra para terminar. E na manhã seguinte, fomos procurar a delegada que podia mudar tudo, levando na mão as provas de um inferno e no peito a esperança de um céu.